Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Bom, no vídeo de hoje vai ser uma continuação, meio que paralela ao que nós falamos no vídeo passado sobre a transferência da família real de Portugal para o Brasil. Tá? Nós estamos falando aí de quando Dom João optou por vir ele e trazer a família dele de Portugal para cá, tá? Não lembra? Assiste o vídeo anterior que você vai matar essa questão facinha, tá? Você não vai ter muito problema com ela, tá? Bom, agora o que nós precisamos entender? Nesse vídeo anterior que eu falei, nós olhamos Portugal, nós olhamos a Espanha, nós olhamos a França, nós olhamos a Inglaterra, mas e o Brasil nisso tudo? Como é que fica o Brasil nisso tudo? Tá? Hoje, nesse vídeo de agora, nós vamos falar sobre como é que ficou o Brasil com tudo isso, especificamente um período aí que vai de 1808 a 1820, que nós vamos chamar de período joanino. Por que joanino? Porque foi o período que quem governou as terras aqui no Brasil foi o Dom João. Tá? Nesse meio tempo, ele deixa de ser só Dom João e passa a ser Dom João VI, porque a mãe dele morre e aí ele é coroado rei. Tá? Bom, vamos por partes. Tá? A transferência da corte se dá entre 1807 e 1808. Eles saem de lá em 1807, eles chegam aqui em 1808. Logo que eles chegam aqui no Brasil, a parte da comitiva que estava com o Dom João para em Salvador, tá? E lá, antes de se instalar, antes de realmente terminar de chegar, ainda já nesse primeiro momento, ele solta um decreto extremamente importante, chamado Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que esse decreto diz? O que é isso? Qual é o significado? Ele é importantíssimo. Ele é um divisor de águas na história do Brasil. Por quê? O Brasil, até nesse momento, e vai ser oficialmente um pouco mais depois, ele era uma colônia. Portanto, ele está sujeito ao pacto colonial. Uma parte do pacto colonial é o exclusivo comercial. O que é isso? A colônia só pode comercializar com sua metrópole. Ou seja, tudo que a colônia quer comprar, ele compra da metrópole. Tudo que a colônia quer vender, ele vende para a metrópole. A colônia só pode comercializar exclusivamente com sua metrópole. O nome é bem claro. Só que quem ajudou o Portugal, a família real portuguesa a vir para o Brasil foi a Inglaterra. Dom João precisou fazer essa transferência por causa das relações que tinha com a Inglaterra. Não é? Vocês lembram disso? Vai vir para cá e vai ficar assim? Imagina. Pouco tempo demorou após a saída de Dom João de Portugal para que a França invadisse. Agora, se o Brasil só pode comercializar com Portugal, vai comercializar com a França? Não faz sentido, né? Então, para que a Inglaterra fosse beneficiada como ela achou que fosse, tanto que ajudou a trazer o Dom João para cá, fazendo a escolta dos barcos, ela precisava de uma vantagem comercial. E essa vantagem está através da abertura dos portos. A partir desse documento, a partir dessa lei, não é mais exclusivo comercial. A partir desse momento, a partir da abertura dos portos às Nações Amigas, o Brasil, como colônia, pode comercializar com qualquer país que fosse considerado amigo. Tá, a gente sabe, nesse momento, na hora que Dom João escreveu, a única nação amiga era a Inglaterra, mas depois vão vir outras. Então, é aí que o Brasil deixa de estar sofrendo com o pacto colonial. O Brasil é aberto ao comércio, começam a chegar novas mercadorias. E aí, qual é o impacto disso? Complicado de dizer. Alguns historiadores vão dizer que essa abertura dos portos às nações amigas acelerou
o processo de independência brasileira, que vai acontecer em 1822. Outros historiadores vão dizer que essa abertura atrasou, porque a elite já estava consumindo, ela não precisava da independência política. O que a elite quer é consumir, é comprar. Ela já estava fazendo isso, então isso atrasou, isso retardou a independência. Os dois lados têm seus méritos. Tá? O importante é que você, como estudante, saiba que tem historiadores que pensam dos dois jeitos. Tá? Então, primeira coisa que ele faz, ainda lá em Salvador, é essa abertura. Com isso, os produtos ingleses começam a chegar no Brasil a rodo, toneladas e toneladas. Produtos que as pessoas não tinham nem utilidade. Para vocês terem uma ideia, comprava-se caixões da Inglaterra, comprava-se carteiras da Inglaterra. Ah, mas qual o problema de comprar carteira da Inglaterra? Não posso ter uma carteira inglesa? No Brasil não existia nota. O dinheiro brasileiro era só em moeda. Tá? Então, para que você precisa de uma carteira se não tem dinheiro? Né? Comprava-se patins de neve, esquis no Brasil. Mas por quê? Para as pessoas porem na parede, para enfeite. Por quê? Porque podiam. Eram aqueles produtos que elas nunca tiveram acesso e agora vão poder comprar. Por quê? Porque o acordo permite. As pessoas vão começar a sofrer com alguns problemas também. Por quê? Do mesmo jeito que os ingleses podiam vir aqui no Brasil vender os seus produtos e o faziam largamente, eles também podiam comprar produtos. Então, por exemplo, eles compravam muitas frutas aqui no Brasil, o que faz com que o preço dos alimentos nas principais capitais litorâneas aumente. Tá? Fica muito caro. Banana, mamão, frutas ficam caras. Essas frutas são base alimentar, ficam muito caras, porque agora os ingleses podem comprar. Tá? Uma outra consequência disso é a inundação de produtos estrangeiros, levando a uma fragilidade da nossa manufatura. Os nossos artesãos, os nossos manufatureiros brasileiros vão passar por uma crise muito séria. Tá? Por que eu vou comprar um algodão feito no Brasil, sendo que eu tenho tecidos ingleses chegando? Tá? Então, isso também foi uma consequência dessa abertura dos portos. Quando Dom João chega em Portugal, vai ocorrer aquele lance do PR que eu contei no vídeo passado, né? Quando ele vai pegar, vai confiscar em nome da coroa as casas. Mas, depois dessa primeira leva aí no Rio de Janeiro, essas 15 mil pessoas chegando numa cidade que tinha pouco mais de 40 mil habitantes, ou seja, você tem um aumento de quase 50% da população numa tacada só, Dom João vai reorganizar Portugal. Vai começar a reorganizar o Rio de Janeiro. Vai fazer uma reforma urbanística e vai criar várias coisas boas. Por exemplo, ele vai criar a Biblioteca Real, ele vai criar o Banco do Brasil, ele vai criar uma Casa da Moeda. Lembra que eu falei que o Brasil não tinha dinheiro? A partir de agora vai ter Casa da Moeda. O Brasil vai começar a produzir o próprio dinheiro. Ele vai criar o Jardim Botânico, tá lá no Rio de Janeiro até hoje. Se vocês tiverem oportunidade, vale a visita, é um lugar lindíssimo. Ele vai abrir universidades no Rio de Janeiro e em Salvador, universidades de cirurgia, né? Faculdades de medicina. Ele vai fundar academias militares para formar oficiais para o exército. Vamos entender, oficial é a patente de tenente para cima, né? O pessoal que vai mandar no exército. Essa galera estuda muito. O oficial do exército não é ignorante, eles são estudados, eles fazem curso de formação superior. Tá? E Dom João vai criar isso. Ele vai trazer as missões artísticas, que vai ter uma aula só sobre isso no canal mais para frente. Tá? A da missão francesa, vai trazer Debré, vai trazer vários artistas para trazer um pedacinho da cultura europeia aqui para o Brasil. Tá? Ele vai criar o primeiro jornal brasileiro. Até então, gente, o Brasil foi começado a ocupar por europeus em 1500. Nós estamos em 1810. Até então,
não havia jornal no Brasil. O jornal brasileiro era impresso em Londres. Imagina isso. Quão nova deviam ser essas notícias? É Dom João que, trazendo a imprensa real, vai trazer um jornal para o Brasil, para ser impresso no Brasil. Uma novidade. Tá? Quando está aqui no Rio de Janeiro, ele rompe com o alvará que Dona Maria tinha imposto. Esse alvará da Dona Maria proibia a criação de manufaturas no Brasil. Ele vai romper esse alvará, permitindo que o Brasil comece a ter manufaturas de papel, de tecido, de produtos alimentícios. Tá? Então, o Brasil não chega a ser uma indústria ainda, mas é uma produção local. Tá? Ele consegue fazer isso. Bom, lembra da abertura dos portos que eu falei agora há pouco? Isso foi um pontapé inicial. A partir de 1810, essa abertura vai se expandir. Não vai ser apenas a Inglaterra que vai poder comercializar com o Brasil, mas vários outros países. E aí, para organizar isso e se tornar uma coisa legítima e duradoura, Dom João vai promulgar o Tratado de Aliança e Comércio e Navegação, ou, como a gente costuma chamar normalmente, Ato de Navegação e Comércio. Esse tratado, esse acordo, ele estabelecia as regras para qualquer país, se quisesse, poder comercializar com o Brasil. E esse tratado ele é muito interessante porque ele vai estabelecer qual é a alíquota, a porcentagem de imposto que cada país vai pagar ao tentar comercializar com o Brasil. E olha que interessante, qualquer país do mundo pagaria uma alíquota de 24%. Ou seja, se um produto custa R$100, não era reais na época, gente, mas só para vocês me entenderem. Um produto custa R$100, pagaria para o Brasil R$24 em imposto, ok? Para produtos portugueses, ou seja, para produtos que vinham da nossa metrópole, da nossa dona, entre aspas, o imposto era de 16%. Qualquer país, 24%. Do país de Portugal, 16%. E a Inglaterra, vai ficar feliz com isso? Muito, porque a Inglaterra paga um imposto fixo de apenas 15%. Ou seja, os ingleses pagam menos imposto do que os portugueses para comercializar com uma colônia portuguesa. Ou seja, Portugal é preterido em relação à Inglaterra. A Inglaterra tem melhores condições do que os próprios comerciantes ingleses. Tá? Então, muito legal para a Inglaterra, não é? Melhor ser inglês do que português, né? Mas fazia parte dos acordos do Dom João com a Inglaterra para manter as boas relações que ele precisava manter. Tá? Dom João começa a ter um pequeno problema a partir de 1815. Por que 1815? Porque vocês lembram, quando vocês estudaram Império Napoleônico, que em 1815 o Napoleão cai depois da Batalha de Waterloo e acontece o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena é reestruturada a restauração, ou seja, a devolução para cada casa monástica da sua coroa. Todos os países, todos os territórios que foram depostos pelo Napoleão vão receber as suas coroas de volta. Então, a França desocupa os territórios, tá? E aí cada rei vai ganhar sua coroa de volta. E aí, o Dom João está aqui no Brasil, agora ele já é Dom João VI. Ele está aqui no Brasil. Estão querendo devolver para ele a coroa de portuguesa. Dom João, volta para Portugal. Volta. Portugal não está mais sob dominação. Agora, o senhor pode governar o Brasil daqui de Portugal. Você não precisa mais governar o império daí do Brasil. Só que pensa o seguinte. Portugal passou mais de 10 anos invadido. Um lugar frio, um lugar que não é dos mais aconchegantes. Dom João estava aqui no Brasil. Ele tinha ganhado do turco Elias, ganhado entre aspas, a Quinta da Boa Vista, que é uma mansão
gigantesca, lindíssima, com uma vista maravilhosa da Baía de Guanabara, calor, tudo tranquilo. Por que ele vai querer voltar para Portugal? O que ele vai fazer naquele lugar? Tá? E aí, ele começa a sofrer pressão dos portugueses. Dom João, volta, você é o rei de Portugal, volta. Não dá para governar uma colônia, perdão, não dá para governar a metrópole da colônia. É a mesma coisa que o poste mijar no cachorro. Tá? Aí fala, não por isso. E aí, em 1815, Dom João eleva o Brasil a status de Reino Unido. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Oficialmente não somos mais colônia, somos um Reino Unido. Tal qual, hoje em dia, você tem Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales formando o Reino Unido. Tá? O Brasil era Reino Unido de Portugal. Se é Reino Unido, de qualquer lugar é possível governar. E assim, Dom João resolve e fica no Brasil. Ele vai conseguir ficar aí por mais 5 anos no Brasil com essa historinha de elevar o Brasil a Reino Unido. Tá? Bem legal, não é? Bom, externamente, como é o período joanino em relação ao exterior? Bom, logo que ele chega aqui, pouco mais de um ano depois de ele chegar aqui no Brasil, ele organiza uma expedição militar em 1809 e vai invadir a Guiana. A Guiana, vocês sabem, pertence à França, era colônia, hoje é um departamento. Tá? E aí ele invade a Guiana. Para quê? Para atrapalhar as brigas do Napoleão lá. Tá? A ideia dele era atrapalhar o Napoleão na França, invadindo um pedacinho da França aqui no norte, em relação ao Brasil. Tá? E aí ele vai dominar um pedacinho da Guiana, a cidade de Cayena. E em 1817, ele vai invadir a província Cisplatina. A província Cisplatina era um território, tá, que não tem mais esse nome, mas era um estado que ficava abaixo do Rio Grande do Sul. A região sul teria, então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina. É uma terra que vem depois aí, que hoje se chama Uruguai. Percebe-se que ele não conseguiu ficar com ele, né? Mas o Uruguai era uma parte do Brasil, tá? Que foi dominada pelo Dom João VI aí em 1817. Tá? Então, externamente, ele não está totalmente parado. Nesse período do governo joanino, a prosperidade do Rio é vista. Ele quer transformar o Rio de Janeiro em uma Paris tropical. Ele quer transformar o Rio de Janeiro numa cidade que fosse uma cornucópia, fosse tão desenvolvida quanto qualquer metrópole europeia. E ele vai fazer muito pelo Brasil por isso. Tá? Muito da mentalidade que o carioca tem hoje, muito do arcabouço que o Rio de Janeiro tem, muito do patrimônio histórico que o Rio de Janeiro tem, vem por causa do fato da coroa portuguesa ter morado no Rio de Janeiro. Tá? Foi uma grande mudança. O Rio de Janeiro só vai ser reformado depois, quase um século depois, em 1905, já durante a República. Tá? Ou seja, por 100 anos essa reforma que o Dom João faz vai ser benéfica para o Brasil. Tá? Bom, o que eu preciso que vocês não percam de vista? Tá? Esse período, esse processo joanino aí, ele vai ajudar, ele vai colaborar positivamente ou negativamente para o processo de independência do Brasil. Os historiadores vão olhar de forma diferente para isso, eu já falei, mas vocês precisam perceber como esse caminho que o Dom João está tomando para o Brasil colabora ou indica o caminho que vai levar o Brasil à sua independência. Ok? Espero que tenham compreendido, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa nos comentários, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de ajudar os senhores.
tá bom? Grande abraço para vocês e tchau!